Bom, primeiro bom dia, né? Bom dia. Gostaria que vocês abrissem comigo lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 20. Beleza? Acharam? Bem. A palavra do Senhor diz assim: alegra-me muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, no qual na verdade estavais lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade, e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito a enfrentar a escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em participar das minhas aflições. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quando a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro frutos que ampliem o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplo suprimento, depois que recebi de Epafrodito o que enviaste, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, né? O que a gente pensa, né, desse texto, né? É interessante pensar, né? Geralmente as pessoas elas colocam sua alegria em conquistas, né? Que eu vejo muito que as pessoas procuram conquista, né? Como um trabalho novo, roupas, casa, carros, né? Então geralmente elas estão atrás de algo que os satisfaça, que traga contentamento. Então às vezes o nosso contentamento está ligado com aquilo que a gente conquista ao longo do tempo das nossas vidas. Mas nem sempre isso é o suficiente, pois sempre estamos atrás de alguma coisa nova que nos satisfaça. Então, na verdade, o homem, o ser humano, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele possui. Ele sempre está atrás de algo, de alguma coisa a mais, né? Ele está sempre atrás de uma conquista nova. Então, se conquistou um carro, a pessoa daqui 2 anos, 5 anos vai querer conquistar outro carro. E aquilo traz uma satisfação momentânea na vida dela. Então, nós somos imediatistas, né? Somos pessoas que a nossa alegria ela dura pouco tempo. Mas então, na verdade, qual é o segredo do contentamento, né? Qual é a motivação do nosso contentamento? Então, o que nós vemos aqui no texto, quando nós chegamos aqui em Paulo, nós vemos o motivo dele estar contente, né? E aí nós vemos também aqui nesse contexto, onde há uma carta para os Filipenses de Paulo, onde ele escrevia de Roma, onde ele estava na prisão. E é interessante que essa carta ela tem um tom de contentamento, de alegria. A gente pode ver isso durante todo o livro que está sendo exposto, esse tom de alegria de Paulo. Não de satisfação, mas um tom de alegria que ele está dando ali na conversa, no diálogo que ele está tendo com os filipenses pela carta. E a grande ideia que eu trago essa manhã é: o Senhor é o motivo do nosso contentamento e sustento diante das dificuldades. Então, que fique gravado: o Senhor é o motivo do nosso contentamento e sustento diante das nossas dificuldades. Quando nós chegamos ali no versículo 10, alegro-me muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Então, nós vemos que Paulo ele está contente porque os filipenses se importavam com ele, pelo cuidado por eles terem renovado esse cuidado para com Paulo. E como que foi esse renovado? Vai se dar durante o texto, quando ele fala de oferta, né? O cuidado que eles estavam tendo com Paulo era a oferta, a gratidão. Então, eles estavam sendo generosos para com Paulo. Então, o primeiro ponto aqui é o contentamento no Senhor, né? O motivo desse contentamento de Paulo por causa do cuidado e das ofertas dos filipenses, pois eles afirmaram novamente seu compromisso com Paulo. E aí a gente pode ver alguns versículos que
que enfatiza esse tom de alegria, né? Alegro-me muito no Senhor. Quando a gente olha no capítulo 1, versículo 4, quando a gente olha no versículo 25, ali do capítulo 1 de Efésios, ele fala, né? No capítulo 1, 3 a 5, ele dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações, com alegria em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E aí quando a gente vê ali no capítulo 1, versículo 25, ele também diz: e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso desenvolvimento e alegria e fé. E aí quando a gente chega ali no capítulo 4, versículo 4, também a gente vê bem nitidamente isso, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos no Senhor. Então, o tom que Paulo está escrevendo essa carta é de alegria, mesmo que haja algumas implicações, alguns desentendimentos no livro todo ali de Filipenses entre alguns irmãos, né? Ele está encorajando, exortando, né, a igreja de Filipenses a ter uma vida diferente, a resolver os problemas, a não aceitar as doutrinas de algumas pessoas que algumas pessoas estavam pregando naquele tempo, né? Então, para que eles ficassem firmes, se alegravam, continuar sendo generosos e se alegrassem no Senhor. Então, esse era o motivo do contentamento. A gente pode ver do qual, na verdade, estava lembrado, né? Quando ele renova essa comunhão, esse carinho com Paulo, né? E quando a gente chega ali no versículo 11, não digo isso por causa de alguma necessidade. Então, o motivo de Paulo não era por causa da necessidade que ele estava tendo, mas aí ele vai explicar aqui no 11 o porquê. Pois que já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Então, Paulo ele começa a explicar: olha, eu estou feliz, eu estou alegre, não simplesmente porque vocês têm me ajudado, porque vocês têm ofertado na minha vida, mas porque eu já aprendi a estar alegre e satisfeito em todas as circunstâncias. E aí quando nós chegamos no 11, no 12, aqui ele fala: sei passar necessidade, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito enfrentado escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando chega no 13. Então, esse posso todas as coisas naquele que me fortalece mostra a segurança de Paulo em Deus, no Senhor. A gente pode ver que ele está seguro em Deus, não naquilo que as pessoas, não aquilo que os filipenses também têm dado a ele, sendo sustentado ele, mas a segurança maior de Paulo não é naquilo que ele ganhava, mas naquilo que Deus fazia pela vida dele. E a gente pode ver que Paulo, nesse contexto, ele estava na prisão de Roma. Então, ele estava alegre, isso que é interessante, né? Porque ele estava alegre dentro de uma prisão, escrevendo carta, fortalecendo a igreja de Filipenses, né? Então, a maioria das cartas de Paulo mostra isso, mostra que ele está a cadeia não impedia, né, dele pregar o Evangelho, dele viver o Evangelho. A cadeia não era um empecilho para ele, né? Então, a fome não era um empecilho, as circunstâncias não eram um empecilho para ele, mas ele continuava a pregar o Evangelho e fortalecer outras pessoas através da sua fé em Cristo Jesus, né? Isso que é muito interessante. Aí ele chega: posso todas as coisas. Então nós vemos essa firmeza de Paulo em Deus, a sua segurança no Evangelho em Cristo Jesus. E aí quando nós chegamos no 14 a 20, os versículos de 14 a 20, a gente vê que Paulo está reconhecendo a bondade dos filipenses, né? Quando nós chegamos ali: todavia, fizeste bem em participar das minhas aflições. Então, Paulo considerou algo nobre quando os filipenses se uniram para ajudá-lo em suas dificuldades. Então, era algo nobre dos filipenses ajudar Paulo, mostrando a sua bondade e generosidade para com ele. E aí, quando nós chegamos no versículo 15, sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quando a dar e receber, mas somente vós. Aí no 16, pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas em 2 vezes. Né? Então nós vemos que eles estavam apoiando o ministério de Paulo. E isso também era um motivo de grande alegria para Paulo.
Então, Paulo está falando aqui, olha, eu estou alegre com vocês por causa disso, porque vocês estão mostrando frutos de um verdadeiro evangelho. Vocês estão mostrando que vocês entenderam a missão, entenderam o propósito do que é ser um cristão verdadeiro. Então, Paulo ele está feliz com isso também, né? A gente entende que a segunda, aqui da Macedônia, aqui no versículo 15, ele está falando lá em Atos 16 e 15, ele dá esse contexto da segunda viagem missionária de Paulo, né? Então, ele comenta que ele cita isso aqui. Então, quando ele chega no 16, não só uma vez suprisse as minhas necessidades, não só uma, mas 2 vezes. Então, eles eram fiéis à sua oferta a Paulo, né? Então, por isso era um motivo de bondade e generosidade que ele estava nos mostrando. E aí no 17, Paulo ele vai falar, olha, não que eu procure doação, mas procuro o fruto que amplie os vossos créditos. Então a preocupação de Paulo não era naquilo que eles estavam dando para eles, né? Então a preocupação de Paulo não era, ele estava explicando aqui, olha, não, eu procuro doações, mas eu não que eu procure, para mim isso não é nada, tipo assim, né? É bom que vocês deem, mas eu quero que vocês que ampliem o fruto que amplie os vossos créditos, né? Ele está falando da questão do céu aqui, ele estava falando das questões de juntar as coisas divinas, né? Daquilo que Deus poderia dar a eles. É isso que a preocupação de Paulo era isso. Quando chega no 17. Então, Paulo novamente demonstra a ansiedade em não deixar a impressão que cobiçava a ajuda financeira deles. O que realmente ele desejava eram os lucros que se acumulassem de modo os créditos divinos. O fruto pode ser essa maior capacidade de simpatia humana, que é resultado da vida sacrificial. Então, era isso, né? O fruto pode ser a maior capacidade de simpatia humana, né? Esse amor pelas pessoas, essa generosidade e bondade pelas pessoas, né? De ajudar, que resulta numa vida sacrificial, né? De um resultado sacrificial, de você ajudar as pessoas, né? Isso é muito forte, muito interessante. E fica bem claro essa ajuda que eles estavam dando para Paulo aqui. E aí, quando a gente chega no versículo 18, a oferta de aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus, motivo de gratidão, mas tem tudo, até em excesso, tem um amplo suprimento, depois que recebi de Epafrodito, o que enviaste como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então ele está falando, essa oferta que você está me dando é como um motivo de gratidão e louvor a Deus. É um motivo dele se alegrar também dessa oferta que eles estavam dando, né? Era um motivo de gratidão e louvor. E aí, quando a gente chega no 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. E aí ele fala, assim como eles entenderam a necessidade de Paulo, Deus também os abençoaria. Paulo se interessa, não somente pela sua situação, mas também pela vida dos filipenses. A sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, a verdadeira medida das bênçãos de Deus na igreja. Então, o Deus suprirá todas as vossas necessidades. Da mesma maneira que vocês têm me ajudado, Paulo está falando, da mesma forma que vocês me ajudam, Deus também suprirá as vossas necessidades. Deus também é com vocês. Deus também está do mesmo modo que Ele está comigo aqui, Deus está fortalecendo. Ele vai ajudar vocês também. Continue firme, né, nessa missão, no Evangelho, vivendo o Evangelho verdadeiro, genuíno. Deus ele vai suprir todas as vossas necessidades segundo as riquezas na glória de Cristo Jesus. Então Paulo ele está fortalecendo, exortando, olha, continuem a vivendo dessa maneira, continuem fazendo aquilo que vocês já começaram a fazer, continuem a ajudar as pessoas, a ser generosos, a ter bondade, a ser pessoas que se importam com as outras pessoas, que o Senhor ele vai ajudar vocês. E aí quando a gente
ver a verdadeira medida das bênçãos de Deus, a igreja, a sua gloriosa riqueza em Cristo, quando a gente olha em Efésios 1:18, sendo iluminados os olhos dos vossos corações, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança no santo. Ele mostra isso, o Efésios fala um pouco disso, a respeito disso, porque quando chega no Efésios 3, capítulo 3, versículo 16 a 20, falando: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura e o comprimento e a altura e a profundidade deste amor, da glória de Deus, né? O amor de Cristo Jesus por nós. E aí quando a gente chega no versículo 20, o nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O nosso Deus Pai, sentindo o pensamento de cuidado paterno de Deus aqui, ele nos mostra, né? Que dá origem à doxologia, né? A manifestação da glória, glorificação de Cristo Jesus, né? Sobretudo, o pensar na verdade, né? Então a gente vê, claro, o nosso Pai, o nosso Senhor, seja dada glórias no século dos séculos para sempre. Amém. Né? Então, o que a gente vê é a bondade, a generosidade dos filipenses para com Paulo e a alegria, o contentamento de Paulo por causa desse motivo, né? De não faltar nada, mas ver que os filipenses estavam sendo bondosos para com ele. Duas aplicações bem rápidas, né? Primeira, somente Deus traz verdadeira satisfação, e as Escrituras advogam que os crentes devem cultivar a satisfação em todas as situações. Então, somente Deus pode trazer uma satisfação completa para nós. E as Escrituras advogam e mostram isso, que os crentes devem cultivar essa satisfação em todas as situações. Então, em todo momento, Deus, Ele nos dá a capacidade de encontrar satisfação nele. Não na circunstância, mas a nossa satisfação, a alegria, o contentamento deve estar em Cristo Jesus sempre. Segunda aplicação, os crentes devem ser generosos nas suas relações com os outros, seguindo o exemplo do próprio Jesus Cristo, do nosso Deus Pai. Para concluir, nosso contentamento não deve estar ligado nas circunstâncias e nem nas coisas superficiais, mas devemos aprender a estar satisfeitos em Cristo Jesus sempre, pois Ele tem nos sustentado em todos os momentos. Portanto, o Senhor supre as necessidades de uma igreja generosa e amorosa.